por estarmos aqui reunidos em busca de conhecimento, em busca de entender a sua mensagem, em busca de nos sentirmos cada vez mais inteiro, mais íntegro, mais coeso com aquilo que viemos buscar aqui. Agradecemos a essa oportunidade e vamos pedir que possamos abrir as nossas mentes, assimilar essas palavras e possamos sair daqui com alegria no coração e com a certeza que vamos dar o nosso melhor. Que o Mestre e o amigo Jesus nos ilumine, nos guarde e que nos encha com a sua paz e seu amor. Que assim seja. Então vamos, é Flávio, né Flávio? Flávio Nery. Flávio Nery, que é o nosso palestrante da noite de hoje. Tem alguém aqui pela primeira vez? Aqui, falando aqui. Tem alguém aqui pela primeira vez? Não, né? Então ótimo, vocês já conhecem a casa, sejam sempre bem-vindos. Então, vamos deixar com o Flávio. Boa noite a todos. É que o nosso querido Mestre Jesus possa nos abençoar, nos iluminar e nos inspirar para que consigamos falar sobre um tema que é o que foi sugerido por mim à casa, como a noite de terça-feira é uma noite que trabalhamos os temas da terapia, né? São chamados terapeutas, psicólogos, profissionais da área das áreas de terapias, de um modo geral. E aí a Arilma me convida, na verdade, quem me convidou foi uma outra pessoa. Cris. Cris, é o nome dela, não é Cris? É o nome mesmo todo? Não é o nome de Cris todo. É nome de Cris, é isso. Então, Cris que convidou e eu aceitei e tenho vindo aqui às terças-feiras falar sobre temas os mais variados, ela me deixou à vontade para escolher. E dessa vez eu escolhi um tema que é título de um livro, de uma psicóloga, Cília Zilli, que escreveu o livro de uma tese de mestrado, sua dissertação de mestrado, O Espírito em Terapia. Então, esse livro, ela fez uma defesa falando sobre um perfil de um autor, Izonde, é um húngaro, que é um psiquiatra húngaro, baseado na experiência do que esse psicoterapeuta aborda a condição humana, juntando com os movimentos do biólogo Rupert Sheldrake, que é um outro estudioso dos campos mórficos, chamados campos de ressonância mórfica, e também baseado nas obras de André Luiz e de Hernani Guimarães. Então, ela termina fazendo um apanhado, até quem faz o prefácio da obra é justamente ele, Hernani Guimarães Andrade, um dos estudiosos e criador do termo MOB, Modelo Organizador Biológico, e ela vai identificar na literatura de um psiquiatra húngaro judeu, princípios que ela vai transitar na sua tese, na sua dissertação, fazendo diálogo com o espiritismo. É muito interessante. Mas eu não vou me ater ao conteúdo da sua dissertação, porque eu acho que eu posso falar de uma forma muito mais palatável, uma forma muito mais acessível à compreensão de vocês, se eu deixar aquilo que eu compreendi do livro com aqueles conhecimentos que eu venho amealhando ao longo dos meus 20 anos na área das terapias, eu posso fazer uma contribuição maior para vocês. Mas as fontes eu preciso sempre trazer para que vocês tenham os referenciais teóricos, para que vocês mesmos façam as pesquisas. Eu vou falar a partir do meu paradigma, do meu ponto de vista. E esse ponto de vista pode ser enviesado. Aqui poderão ter pessoas com um grau de compreensão do que eu vou trazer muito mais ampliado do que eu consigo alcançar. Por isso que é sempre importante que vocês também façam a visita aos textos, para que assim vocês consigam fazer as leituras a partir do seu nível de consciência. Isso é muito fundamental. O Espiritismo é uma doutrina que nos impulsiona ao estudo.
ela nos ajuda a nos transformarmos pelo grau de aprofundamento que a gente faz no nosso mundo íntimo, no nosso mundo interior. E aí vocês têm outros livros, como o de Adenauer, que foi um dos fundadores dessa casa, Psicologia do Espírito. Adenauer, vocês muito conhecem, lá do La Harmonia, ele escreveu esse livro, mas posteriormente ele ampliou com o Voo do Espírito, também trazendo informações muito interessantes de uma atualização da linguagem, e que ele traz termos para atualizar o século XXI, aquele linguajar do século XIX, quando o Espiritismo foi lançado, mas sem corromper as bases que nós entendemos do que é a doutrina espírita. Mas existe esse livro também que é importante, Psicoterapia e Mediunidade. Esse sim, eu acho que aqui Adenauer vai trazer toda a sua experiência. Eu não li, esse eu não li. Esse aqui, os que eu falei para você eu já li, esse também eu já li, mas esse aqui não. Esse aqui eu estou para ler, mas ainda estou esperando um momento oportuno, porque eu acredito que aqui é onde ele vai trazer todo o seu apanhado de experiência no consultório de psicólogo que ele é. Porém, como ele mesmo diz, no meio da psicologia ele é visto como espírita, não como psicólogo. No meio do espiritismo ele é visto como psicólogo e não como espírita. Então ele é persona não grata de tudo que é lado que ele vai. Então no espiritismo ele é visto como psicólogo e por algumas pessoas, obviamente. E no meio da psicologia, os colegas, os pares dele dizem que ele não é psicólogo, que ele é espírita. O que ele faz, na verdade, é o que eu venho fazendo. Eu também tenho uma abordagem que é da questão da visão mais ampliada do sujeito. Eu entendo ser, na sua multidimensão, bio, psico, sócio-espiritual, transexistencial, paligenésica, ecológica e as multifacetas que ele apresenta. Então, colocar alguém no divã ou alguém na cadeira para uma consulta psicológica, médica, fisioterapêutica, odontológica, nós deveríamos, eu falo da área de saúde, que é onde eu transito, olhar aqueles sujeitos como espíritos que são, e não como personagens que estamos. Olha que coisa interessante. Olhar como espíritos que somos, e não personagens que estamos. Eu estou Flávio, estou, mas eu sou espírito. O imortal é redundância, porque entendemos o espiritismo que o espírito nunca morre. A gente é criado e depois fadado a nunca mais morrer. Isso é maravilhoso. Então, a partir dessa premissa, em compreendendo que somos espíritos, a abordagem em todos os campos do saber, se fosse por esse paradigma, seria completamente diferente. Nós não viveríamos o que vivemos no mundo se nós já estivéssemos nos concebendo espíritos, vou dizer imortal, mas não precisa. Espírito, eu vou falar imortal porque é o que normalmente a gente fala, espírito imortal, espírito imortal, espírito imortal, mas falou espírito, como espírita, não precisa dizer kardecista. Se eu sou espírita, eu sou espírita, e a base da minha fundamentação é Allan Kardec. Isso foi feito, espírita kardecista, para distinguir, porque alguns que eram bandistas se diziam espíritas, uns cartomantes, eu sou espírita. As pessoas que trabalham com leitura de mão, sou espírita. Então o termo espírita ficou um tanto quanto horizontalizado para várias pessoas que não vivenciam os postulados espíritas, ou não compreendem, ou não estudam, e nem acreditam, às vezes, muitas vezes, nos postulados espíritas e se dizem que são espíritas. Então, a gente não pode fazer isso como retenção de uma palavra só para nós outros. Então, a gente sempre tem esse malveso de dizer espírita kardecista é uma redundância. Não precisa disso. Tanto que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai trazer, surge o novo termo, espiritista ou espiritismo. Os espíritas são espíritas ou espiritistas, e a nossa doutrina que surge em 1857 é justamente com o termo espiritismo, porque existia o espiritualismo. Como as religiões que acreditam em algo além da matéria, elas são religiões espiritualistas. O catolicismo é espiritualista, o budismo espiritualista, o hinduísmo espiritualista, a umbanda espiritualista, o candomblé espiritualista, o católico espiritualista, o protestante espiritualista. Todos eles são espiritualistas, porque eles acreditam em algo além da matéria, que tem o espírito. Mas nem todos são espíritas. Aí tem outras questões que nos fazem dizer espírita, mas é só por uma questão de dizer que ele escreve então Psicoterapia e Mediunidade, mostrando como no setting terapêutico as várias questões do espírito imortal surgem. Vou usar o termo espírito imortal. As questões do espírito surgem no setting. Isso é uma constante. Mas como a gente tem a regência de conselhos, os conselhos que regem as profissões, e são válidos, porque eles regulamentam a nossa prática clínica, a nossa prática psicológica, psicoterapêutica ou terapêutica, isso é necessário para ter uma organização mínima. Só que a gente não pode, no meu ponto de vista, prescindir de um olhar ampliado, porque os conselhos
ou as estruturas que nos gerenciam fazem com que a gente tenha um olhar reduzido sobre a realidade. Eu não dou conta. Isso me faz eu realmente dizer assim, eu sou um transgressor, porque eu sou. E aí não dá para me enquadrar muito. Eu acho que Adenauer segue eu fui encontrar Adenauer há um tempo de convivência, em 2017, que eu entrei na ULI, eu fiz os 5 anos. Hoje eu estou lá contribuindo, dando aula em alguns ciclos da ULI, fazendo palestras no Harmonia. E aí eu fiquei mais convivendo de perto com ele, fiz a central de capacitação, entendendo a forma de pensar, lendo os livros dele quase todos. Fui entendendo que ele é um filósofo, ele é um pensador. Ele produz conhecimento e escreve sobre o que ele pensa, mas não botou para julgamento de banca, de mestrado nem doutorado. Ele não tem mestrado nem doutorado. Ele é um livre pensador. E isso é interessante porque sabe que se ele levar isso para a academia, é um sofrimento retado para ter aprovação, para isso, para aquilo outro. É um problema sério. E aí ele vai atuando na dimensão do que ele acredita. E nessa perspectiva do tema que é o espírito em terapia, ou melhor, é isso mesmo, o espírito em terapia, que foi tirado desse livro, a gente pode também ter outras obras como essa, Psiquiatria Iluminada, que é uma obra que é um verdadeiro tratado com várias contribuições dos livros de André Luiz, que são verdadeiros compêndios de mediunidade, de psicoterapia, do que é a condição do homem, do que é a condição do espírito, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E lá, os estudiosos da AME, AME Brasil, publicaram aqui alguns capítulos falando sobre a perspectiva de ver o ser humano na perspectiva de espírito que são. E aqui já diz assim, na contracapa da obra, o escopo desta obra é reflexionar sobre as bases de uma nova compreensão de saúde mental. Aqui são psiquiatras, psicoterapeutas, pessoas que trabalham com a saúde mental. Muito além da psicopatologia, André Luiz nos apresenta relações impressionantes sobre nossa vida íntima, nossos padrões de pensamentos e hábitos arraigados, como definitivos na orquestração orgânica e energética que constitui nossa indumentária carnal. Então, esse movimento, ele fala aqui do vaso de barro, nós estamos dentro desse estojo de cartilagens e ossos, como diz a benfeitora Marta, pelo médium Marcel Mariano, ou nesse ergástulo carnal, como diz Victor Hugo, salvo engano, ou escafandro, que também é uma outra forma de explicar o corpo físico, ou esse jumentinho, como diz São Francisco de Assis. Vários termos a gente daria esse corpo. Você está no corpo, você é seu filho? Não? É seu filho? Pronto, é o filho dele. Ali é um corpinho que ele se utilizou de um gene, ou melhor, dos componentes hereditários do pai com os componentes hereditários da mãe, que culminou na fecundação do espermatozoide que fecundou um óvulo e gerou uma criança. Esse bebê aí, essa criancinha, bebê não. Você tem quantos anos? 5. Já um menininho, já tá mais grandinho, não é bebê mais não. Então, desculpe aí, você não é bebê. Então, esse menino de 5 anos, que está aqui lindinho diante de mim, ele foi fruto de um movimento dos processos biológicos e naturais da vida no corpo. Mas o olhar que nós espíritas temos é que esse corpo se formou a partir de uma união de células do pai e da mãe, portanto, ele é metade pai, metade mãe, é indissociável, ele é composto de metade do pai e metade da mãe na sua constituição. Porém, ele é um espírito que é o gestor desse corpo. Nessa perspectiva, você muda completamente a forma de entendimento do que é a vida. As perguntas que faríamos seriam em outra dimensão. A gente não ficaria, por que esse menino é tão rebelde se todos os outros dois são quietinhos? Ou porque esse menino é um anjo que tem uma capacidade de leitura e de uma forma de arte que os outros 2 filhos não têm? Como é que esse menino tem essa habilidade com bola, que já nasceu? Aí os ignorantes, entendem ignorantes, são as pessoas que ignoram esse saber, vão dizer, não, é um menino prodígio, é um menino como eu. Não sabia a minha repercussão de um comentário que eu fiz, nenhuma publicação, não sabia que isso era tão assim grave, né? Não foi me cancelando, não. Foi um menino que toca um violão virado no estopor, o menino é virado no modo de quento. A mãe dele está pegando o menino e fazendo, já tem mais não sei quantos milhões de seguidores. O menino pega da batida de Lulu Santos assim, ó, menino com 2 anos, com 1 ano e pouco. É uma batida que tem, e aí o pessoal, todo mundo que é da música, eu gosto de cantar e tocar um pouquinho, não sou músico, mas eu gosto. Eu digo, meu Deus, não pode, o menino de 2 anos não consegue nem segurar o violão direito. Ele com a mãozinha de cá, ele não sabe nem botar os acordes, porque não tem dedo para fazer isso, mas quando ele bate aqui, eu não consigo dar as batidas que ele dá, mesmo tomando aula de violão, que eu tomei, violão clássico, violão popular, eu não consigo dar aquela batida, porque eu tenho limitações, talvez esteja aprendendo música agora. Aquele ser é um ser reencarnante, que veio com habilidades que estão
impressas no seu inconsciente e que muitas vezes, chamado memória extracerebral, está acessando no novo personagem daquele gurizinho. Vão na internet e procuram o seu nome. E aí eu fiz uma postagem, eu escrevi lá, eu digo, meu Deus, mãezinha, de uma forma bem discreta, porque eu sei que rede social é um negócio sério, tem evangélicos, tem pessoas que são agnósticas, tem ateu, tem gente que é isso, tem aquilo, então é um perigo, você escreve qualquer coisa, e virou um boom. Eu tive não sei quantas mil curtidas, não sei quantas curtidas nesse negócio que eu escrevi, e um monte de gente, alguns evangélicos assim, você botou o nome de Jesus junto com a reencarnação, vai estudar a Bíblia, Flávio, falando besteira. Eu nem conheço o cara já falou meu nome. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei assim assustado, quando eu fui ver, eu digo, meu Deus, um monte de gente, Flávio, foi a coisa mais linda que eu vi você escrever, Aí outros, Flávio, foi maravilhoso, é isso mesmo, você quer o outro evangélico. Não estudou a Bíblia, não sabe que isso aí é uma criança prodígio, não, é superdotada. Eu digo, aí eu não vou perder tempo, as pessoas perdem tempo explicando, olhe, o superdotado, não, eu digo, aí eu fiz um texto assim, gente, vamos acolher todas as formas de olhar a realidade, as pessoas têm seus níveis de entendimento do que é a vida, vocês que já conseguem conceber junto comigo, que esse é um serzinho que volta no novo corpo, para fazer com que a música já, como habilidade adquirida, não tenha dúvida, adquirida em outra vida, ela chegue, porque não é possível, uma criança que não tem nenhum contato em termos de tempo de vida nesse corpo, tem uma habilidade com meninos que estiver tocando Bach, tocando Beethoven, com uma forma nos dedinhos, criança, para os materialistas, ou os que não acreditam na reencarnação, a resposta é essa, veio com gen, que informacionalmente de um vô, de uma avó, e aí está fazendo com que isso se expresse, é uma forma de explicar, e eu sinto quanto eles sofrem, as pessoas que vivem assim, porque é um esforço muito grande para explicar coisas que a gente no Espiritismo consegue ter uma visão tão ampliada e conseguir dar uma resposta para coisas tão simples. Eles tentam de todas as formas justificar as coisas pelo paradigma da matéria. Por isso que Kardec falou que o Espiritismo veio, que ele fala assim, mas a gente não concorda, né? Veio destruir a matéria, não. A gente veio integrar, ou melhor, a gente veio espiritualizar a matéria. Isso eu falo porque é importante vocês entenderem, porque essa é a concepção, tiozinho. Você está bem, você aí, tio? Fique de boa que eu estou dando exemplo de você. Você é o meu modelo aqui hoje, quero você quietinho aqui, não deixando seu pai constrangido, segure sua onda, vai acabar daqui a pouco, o tio fala bastante, eu sei, mas você está aqui sendo meu exemplo. Como é que você vai ficar aqui conversando com o pai e com a mãe? Vamos ficar aí atento, viu? Você é o menino aqui da vez, só tem você aqui com 5 anos, mais ninguém, olha para trás, não tem ninguém encarnado. Agora tem um bocado de espíritozinho pequenininho que está aí sentado do seu lado, a gente não está vendo, mas deve ter um monte de menininho aí, você entende, ele já entende, né? Sobre espiritual, mais ou menos? Então, já tem um monte de espíritozinho aí, ó, irmãozinho, que está no plano espiritual aí, olhou para o lado, tem alguém aí do lado, você viu? Eu não vejo, você vê assim, ó, opa, tem alguém aí sentado? Eu não vi, mas pode ter um amiguinho seu, coleguinha, que está lá com você brincando, louco para você sair daqui para brincar, para você dormir, aí quando você dorme, você sai do corpo, você não sabe disso, você sabe que você sonha, você não sonha? Às vezes o sonho, ó, é você deixa o corpinho na cama, sai do corpinho, ó, e vai para o plano espiritual, conversar com os amiguinhos que você deixou, vai jogar bola, vai brincar, aí chega cansado, acorda cansado, não sabe nem porquê, brincou a noite toda. Isso é o olhar que nós deveríamos ter da perspectiva do espírito. Quando o espírito em terapia, a gente está fazendo essa introdução para chegar no movimento de entregar a vocês um conteúdo que eu espero que durante a fala já esteja sendo mais compreendido por vocês que estão nos ouvindo, é porque a gente tem que ver o paradigma que a gente acredita na vida, e isso vai ser naturalmente levado para o set terapêutico, ou espírito em terapia, que a gente está trazendo o termo de hoje, quando o ser senta diante de mim, eu não vejo essa criança, como é o nome dele? Eu não vejo Arthur, eu vejo Arthur como um personagem, filho de fulano e beltrano, porém, um espírito com a bagagem ancestral, transexistencial, que já veio com um acúmulo de saberes que a gente não pode negligenciar, como muitos querem dizer, tábula rasa. Um desses filósofos assim, nós nascemos como tábula rasa, que equívoco. Aí eu fico vendo o paradigma de construção dos pensamentos desses grandes pensadores, como Nietzsche, como Bauman, que fala do amor líquido. Acabei de ler agora um livro complexo, chamado Mistério da Consciência, de Antônio Damasio. Eu sinto por ele, é um dos maiores neurocientistas da atualidade, português, que mora nos Estados Unidos, e tenta explicar, escreveu o erro de Descartes, escreveu sobre, mas o paradigma do cara, a gente vê, é completamente materialista, ou agnóstico, não concebe uma consciência suprema, um Deus, que eu não sei explicar, porque eu sou a mente relativa, eu não consigo explicar a mente absoluta, que foi o criador de tudo que é, não tenho condições, nem me arvoro a explicar, eu sinto Deus e sei que ele existe, eu sei que ele existe, para mim não é conflito,
discutir sobre a existência de um ser chamado consciência suprema, causa e causada. Ele está aí. Só que nesse princípio, quando os autores que são materialistas, agnósticos, ou que querem explicar a vida no paradigma da biologia, da química e da física, reduzindo o ser espiritual que somos àquilo, eu me sinto até assim, poxa, eu fico com um sentimento de compaixão por ele. Não é que eu seja pena de ninguém, é compaixão. E admiro o poder desses caras de estudarem anos a fio, se entregando à ciência, tentando entregar à comunidade científica uma tentativa de explicar a origem da vida, explicar Deus, sem concebermos-nos como espíritos imortais que reencarnamos em corpos e saímos de corpos e nunca saímos da vida. Quando eles não têm esse paradigma, vai estar limitado. Mas a gente precisa deles. Por quê? Porque eles são a ponte para tentar explicar onde fica essa interface do espírito com a matéria. Nós sabemos que o perispírito é essa estrutura que faz essa interlocução do corpo com o espírito. Mas esses cientistas, eles estão na ponte de introdução do espírito. Então eles tentam explicar a mente como se fosse uma sudorese do cérebro. Olha que coisa. A tentativa de explicar dele é essa. É totalmente voltado como se fosse o cérebro, diante da evolução, com o sistema reptiliano, o límbico hipotalâmico, o neocórtex, os níveis de diálogo entre essas camadas, o sistema reticular, o tronco cerebral, o mesencéfalo, todas essas estruturas que passam, estruturas neuronais ali, e explicando como é que as sensações do corpo, obviamente, eu estudo essas coisas, mas eu entendo aquilo como a expressão do espírito no corpo, mas gerenciando aquele corpo o espírito. Eles não, eles estão tentando explicar a partir da matéria. Aí não tem como, eles vão se perder, porque não é a matéria que origina o cérebro, é o espírito imortal que originou o cérebro. O cérebro, ele é uma expressão da mente, a mente não é originada no cérebro. Olha que coisa, muda tudo. Então se os psicólogos, os psicoterapeutas, os psiquiatras que trabalham, esses aqui não, todos já são do paradigma do espírito, a partir do serotonina, dopamina, os neurotransmissores, acetilcolina, adrenalina, que determinam os estados de humor, ou que determinam as formações neurológicas, e é isso que vocês têm que cuidar, já está começando a agir de forma errada, equivocada. Eu não estou falando que eu sou contra a biologia está aí, você está no corpo, eu tenho que tratar a biologia, tenho que tratar, mas eu não posso me reduzir apenas à biologia, porque se você quer tratar uma depressão apenas dando um antidepressivo, você não está indo na gênese do problema. A depressão é uma doença da alma, por mais que os marcadores na ponta demonstrem baixa de serotonina e substâncias neuroquímicas estejam alteradas, você faz aquilo como se fosse um suporte de reposição, mas o que gera a baixa daquilo não é o cérebro, é a pessoa, que é o espírito, que gerencia aquele cérebro. Então, se você não coloca o espírito em terapia, se você não bota o ser que é o gestor do corpo na terapia, você vai estar na periferia dos tratamentos de qualquer psicopatologia ou de qualquer patologia. Pode ser um TDA, pode ser um autista, pode ser um câncer de mama, pode ser uma pessoa que esteja com um transtorno de personalidade borderline, pode ser uma pessoa que tenha transtorno de pânico, um transtorno obsessivo compulsivo, as mais variadas psicopatologias, se abordadas apenas pelo paradigma biológico, é um fracasso. Mesmo que venham as psicoterapias, que tenham a abordagem que amplia um pouco mais, vai à mente, vai ao comportamento, vai a outras condições de entendimento da realidade, também estão limitadas se não incluem o espírito imortal. Isso é uma coisa muito desavorada minha falar sobre isso, mas é a realidade. Eu não temo falar, porque é real. A gente tem que sentar diante do outro, na vida, aqui diante de vocês, ou no consultório terapêutico, sabendo que eu lido com um espírito, que tem suas idiosincrasias, tem suas inabilidades, tem suas habilidades, tem suas predisposições, tem suas tendências, tem seus movimentos de potencial criativo, e se você não olha aquilo com o paradigma do espírito, você vai limitar a meramente neuroquímica, neurotransmissores, ou comportamentos, ou relações sociais abusivas, ou olhar a relação com o pai e com a mãe, fazer uma análise, não estou dizendo que isso não seja bom, eu faço também, uma análise da infância, adolescência, um trauma de desenvolvimento, um trauma perinatal, trabalho com regressão, a gente vê muitos traumas perinatais, pessoas que vivem na vida intrauterina, mas para ali, ou na concepção, com algumas técnicas que até conseguem olhar até 72 horas antes da concepção, pré-concepcional, ou na concepção, você registra as memórias traumáticas em vários momentos da biologia, desde o coito de um pai com uma mãe que seja abusivo, um estupro, pode gerar
no espírito reencarnante uma determinada marca. Mas aquele espírito está reencarnando não por uma aleatoriedade da vida. Às vezes as reencarnações podem se dar de forma compulsória, mas uma grande parte delas existe, como na literatura espírita, nas obras de André Luiz principalmente, que eu tenho como referência, Missionários da Luz, a reencarnação clássica de Segismundo, que alguns autores questionam, eu não questiono, acho fundamentalmente fidedigno aquilo ali que ele traz, fala muito ao meu coração, todo um preparo de um espírito daquele que foi um assassino, que matou o pai Adelino, e que ia voltar filho de Raquel e dele, só que tinha um desafeto anteriormente adquirido, porque matou o próprio pai, que o iria ter como filho. Óbvio, tiveram que fazer um planejamento, vendo os fatores hereditários, que não está negando isso, que vão ser selecionados espermatozoides do pai, compatível com o que o espírito que reencarna necessite para o seu desenvolvimento de suas habilidades, das suas predisposições e até mesmo das suas possibilidades de adoecimento de alguns órgãos, no caso dele, problema na região do cardíaco. Então tinha um mapa genômico que Alexandre, Clarence, se eu não me engano, Clarence ou Alexandre, fez diante de André Luiz, para mostrar como é que era selecionado no plano espiritual o corpo mais adequado para que Sigismundo vivesse o que ele precisava naquele estado de vida. Isso não está falando de determinismo. É óbvio que ele, durante sua encarnação, ele pode, como Chico Xavier, ter uma moratória, viver mais. Como vários de nós, podemos abreviar nossa existência por mau uso do livre-arbítrio, destruindo o fluido vital. Você vem com um quantum de energia para viver determinado tempo de vida, digamos 70 anos. Ele começa a perder noite, fumar desvaradamente, beber, usar de forma desenfreada meu corpo físico com esportes radicais, destruindo as articulações, destruindo tudo. É Deus me castigando? Ou eu usando meu livre-arbítrio de forma errada ou equivocada, demandando meu fluido vital de forma precoce a expirar-se? É óbvio que a gente tem uma gerência sobre uma determinada janela de ação que a gente tem na vida. Então, nesse movimento que eu trago para vocês, a gente precisa compreender que nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, a gente entra em corpo e sai de corpo, mas nunca sai da vida. Quando a gente é criado fadado à nossa perfeição, à bem-aventurança, ou a nossa chamada, Adenauer troca esse termo, ele chama de nossas predisposições, tem um termo que ele usa, nossa autodeterminação não, tem um termo, mas a gente usa o termo bem-aventurança, plenitude, perfeição, são atualizações que ele fez da linguagem para a gente não ficar preso, que tem que ser perfeito, não é sobre isso. Ele às vezes fala de um jeito que eu acho que é até mais contundente, porque talvez as pessoas precisem dessa contundência. Eu tenho 27 anos no Espiritismo, estudando isso com André Luiz Peixinho, que para mim é uma referência intelectual, muitos anos ao lado dele, a Leonora. Eu já não tenho mais essas dúvidas, que às vezes eu vejo quando ele fala, que tem pessoas que às vezes precisam daquele jeito mesmo, é achar que tudo é ação e reação, causa e efeito, não. São leis probabilísticas, possibilísticas, que não anulam o que nós criamos enquanto construção das nossas histórias, dos ajustamentos que nós fazemos com a nosso processo de ajustamento de autodeterminação, de autodeterminação. Você tem que saber lidar com isso, sem o complexo da culpa, ou seja, aquilo que você fez foi o melhor que vocês podiam fazer, naquilo que vocês tinham de entendimento sobre a realidade. Vocês ignoravam determinadas coisas. Quando passam a ter consciência, vai ter um acréscimo de consciência, portanto, vocês vão agir de outra forma, diante de cenários que a vida apresenta. Mas mesmo com consciência, a gente se equivoca. Então não tem certo, errado, bom e mal, tem níveis de experimentação do ser que vocês são, na jornada evolutiva, buscando o autoaprimoramento, a autodeterminação. Para isso, vão viver equívocos, vão cometer delitos, vão ter momentos de crises existenciais e vão buscar os terapeutas. E aí, no movimento da terapia, se você aborda o sujeito apenas olhando a estrutura familiar, a condição comportamental, a condição social, a condição emocional, e esquece que ali tem um espírito que gerencia aquilo tudo, vocês estão fazendo um trabalho que é não na totalidade que poderia ser, ou melhor, na totalidade possível. Então, falando da prática clínica, eu vou trazer os exemplos para a gente poder ilustrar, porque ela disse que Cris fala que esse é o espaço para isso, dia de terça-feira. Eu atendo vários pacientes e eu abordo no meu propósito de forma multidimensional, bio, psico, sócio-espiritual. Não consigo, mesmo tendo habilidades para lidar só no nível do corpo, ficar só no corpo. Eu entendo que o corpo é onde o self se expressa. O self é o si mesmo, é a nossa condição. Alguns autores, Alexander Lowen, William Reich, Boadella,
outros tantos que passaram por aí, eles compreendem, na visão que eles têm, que é de energia, de fluido vital, eles compreendem que o self se expressa no corpo. E a gente compreende isso, eu estudando agora Peter Levine, a experiência somática, estudando o Bessel, que falou o corpo guarda suas marcas, como muitos de nós somos traumatizados e não sabemos, temos o chamado transtorno de estresse pós-traumático, e que a gente vive eventos que para você repercute de um jeito e para ele de outro. Digamos, os dois passam por um afogamento. Você respondeu de um jeito, ele respondeu do outro. Você nunca mais quer entrar na água. Ele não. Ele resolve o evento dentro da condição dele e ele volta a nadar e tira de boa. Um outro é sequestrado no mesmo evento, eu e ela sequestrado. Eu nunca mais vou naquele ônibus, ela não. Ela resolveu. Então não é sobre o evento que acomete, é sobre como vocês respondem aos eventos que vocês vivenciam. Trauma todo mundo tem. Ser traumatizado é uma outra estrutura. É como o seu corpo reagiu dentro daquilo que a gente fala de carga e descarga, dentro da visão que a gente tem do sistema nervoso. Ele vive com luta, fuga ou congelamento. Se você tem um assalto, eu fui sequestrado uma vez. O cara botou a arma. Eu queria acelerar com o carro. Mas eu vi que se eu acelerasse, ele me dava um tiro. Eu não quero viver corajosamente, prefiro me entregar e não querer reagir a ninguém. Nunca reagi. E posso reagir, eu fazia artes marciais. Todo mundo falou, você não pegou a arma dele, fez isso, fez aquilo? Não, deixa lá. Vou fazer negócio de querer ser herói aqui, depois ele me dá um tiro, escapole a bala ali. Pegou em mim, aí dói no peito, eu quero saber de tomar tiro, nada. Deixa quieto, deixa o bem material ir. Isso foi muito marcante para mim. Lá atrás, esse sequestro foi um filho de Brotas, foi um mini sequestro. Estava sentado, fui entregar meu colega que tinha acabado de ver um jogo, fui levar ele na casa dele, filho de Brotas, cemitério dos pobres, ali, perto do Ipeba. Ali o cara veio, parou num corte na frente. Venha, titio, venha, Arthurzinho, venha comigo que eu vou contar um negócio bem legal. E olhe bem, foi um negócio de sequestro violento. E aí, quando chegou, não é violento não, não teve violência não. Não é violento não. Porque as meninas gostam lá, violência eu quero, né? Aí não é violento não, mas é uma coisa que vai me interessar. Aí o cara parou na minha frente, eu estava no meu carro, entregando meu colega, ele veio andando por um lado e para o outro, fez assim, bora, passa para trás. Quando ele veio andando, eu já senti no meu coração, meu sistema nervoso, o espírito que sou, percebeu a aproximação que não era uma coisa agradável. Só que eu não pude pegar o carro e acelerar, porque ficaria estranho, ele estava vindo os dois andando na direção do meu carro. Eu digo, não, calma. Eu me abaixei, como se fosse pegar uma arma, de grupo, para ele ter medo de passar direto. Ele não passou e falou assim, bora, vai pegar o quê? Aí eu digo, nada, passa para trás, bora. Aí eu passei para trás, e aí foi todo o desdobramento. O que é que eu quero dizer? O ato, eu não vou reproduzir isso para não me retraumatizar. Quando ele me mandou passar para trás, eu tive uma rememoração de toda a minha vida, viu, Arthurzinho? Desde pequenininho até aquela fase que eu estava de 20 e poucos anos de idade. Eu tenho 50, eu tenho meio século de vida. Então isso foi lá com 20 e poucos anos. Quando eu rememorei, eu vi tudo em preto e branco, aquilo que diziam, o retrocesso da memória veio, a memória traumática, infância, adolescência, tudo, em frações de segundo. Eu vi minha vida toda como se eu fosse morrer ali. E aí ele me levou. O que é que acontece? Para ir para o exemplo. Na hora eu queria fugir, não pude fugir. Ficou no meu sistema nervoso, impregnado, e aí o Antônio Damasio, o Bessel, o Peter Levine, todos eles falam de uma propriedade incrível, e é real. E eu denomino isso como subconsciente. Os americanos, os psicólogos, de um modo geral, os americanos de um modo geral, têm um termo de subconsciente. E Jung não fala sobre subconsciente. Inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. E aí vai para o inconsciente individual, mas não tem a palavra subconsciente. Mas eu hoje, nos meus estudos, eu sei o que eles querem dizer como subconsciente. Subconsciente é a memória do sistema nervoso, autônomo, simpático e parasimpático. Esse é o nosso subconsciente. É o que está no nível subliminar das experiências de vocês, desde quando vocês foram concebidos até o momento que estão agora. Vocês não têm até os 2 anos memória narrativa, memória declarativa. Essas memórias traumáticas ficam impregnadas muitas vezes no corpo. E é o corpo que registrou memória, por isso que o corpo guarda as marcas, o corpo tem memória. A gente trabalha na perspectiva da memória celular, atuando nos níveis em que você não consegue nem conceber um trauma que viveu na vida intrauterina. Vai lembrar? Ele vai lembrar? Não. Está nele, mas está nele. Está registrado no corpinho dele. E aí chega no consultório, a pessoa diz assim, mas Flávio, como é que pode? Aí a gente faz uma regressão, faz uma leitura biológica, faz uma sessão lá, e a pessoa acessa, digo, poxa, sua mãe com 8 meses viveu um trauma de perseguição, e está aqui impregnado na sua memória celular. E está isso dizendo que você vive o efeito disso. E a gente vai investigando, viu, Arthurzinho? Aí aconteceu. Aí quando o ladrão veio, fique quietinho, você já está acabando. Respira, não você tira a atenção de seu pai e de sua tia. Ok? Vamos ficar conectado com o tio Flávio. Valeu? Quer água? Está passando mal? Está assistindo alguma coisa? Está com dor de barriga? Não. Está de boa? Então segure. É só mais um pouquinho, ó. Falta 10 minutos. Olha que coisa linda. 10 minutinhos para acabar. Você aguenta? Aguenta ou não aguenta?
Menina, às vezes não sabe o que é 10 minutos, pensa que é uma eternidade, né? Então assim, ó, eu vou te dar seu presente de Natal no final do ano. No final do ano é quando? Amanhã. Ficou na agonia só, né? Não, é daqui a pouco. É um estalo de dedos, tá bom? Quietinho, pra titio não se perder na palestra, senão eu vou ficar triste com você. Eu tô falando pra você também. Então, a pessoa guarda a memória no corpo. A gente, como terapeuta, vai ter que atuar no nível do corpo, porque não há como só na via cognitiva, só na via do discurso, da narrativa, liberar o sistema nervoso de uma memória que não é declarativa. Eu trouxe o exemplo do meu sequestro, porque foi uma fase que eu tinha como declarar. Fiz terapia, conversei sobre aquilo, mas meu corpo registrou memória. E a sessão que eu fiz na minha formação que eu estou fazendo de SED, experiência somática, a professora me botou como demonstração e lá estava no meu sistema, preso, há 25 anos atrás que eu vivi isso, o impulso que eu tinha de acelerar, mas não acelerei. Eu jamais ia saber que isso estava preso em mim, eu achei que estava resolvido, mas meu corpo ainda estava sob o efeito da fuga que eu não fui possível de ser feita. Quando ele veio, o que o meu sistema nervoso falou? Foge, porque não é assim no reino animal. O leopardo vem atrás da gazela, ela corre. Quando ela vence o obstáculo, ela viu que não tem mais perigo, ela faz o quê? Ela se treme. Esse é um recurso da natureza. Nós somos inibidos a não tremer, que é feio. Tanto que hoje, com a minha visão, é uma sociedade informada sobre o trauma. Um acidente de trânsito, a pessoa está no chão, deixa ela tremer. Ela está fazendo descarga do choque adrenérgico que ficou impregnado no seu corpo. Só que quem não sabe isso quer parar de tremer, segurar a pessoa, congela, e a pessoa não vive a liberação do que deveria viver, mas está marcado no corpo. Então eu estou trazendo do corpo para ir até o espírito imortal e finalizar. Então se você aborda o sujeito nessa multidimensão, você tem que incluir o corpo, óbvio, porque eu estou vivendo o espírito nesse corpo. Eu vou negligenciar esse corpo? Não. Mas eu não posso me ater só ao corpo, porque também é não conceber-me como um ser que gerencia o corpo. Eu estou no corpo, dependo do corpo para comer, para alimentar. O espírito precisa comer, precisa dormir? Depende. Se ele está preso a esses padrões, ele vai querer comer, dormir, fazer tudo. Mas se ele é o gestor da própria estrutura dele, do perispírito, ele vai dizer assim, não preciso dormir não, posso ficar acordado o tempo todo, posso ficar sem comer quantos dias eu quiser, porque eu estou fora do corpo, eu gerencio isso muito. E no corpo também você pode gerenciar. Aí eu vou para outro nível. Você atua nesse nível, viu que ele teve um trauma, e aí eu fiz aceleração para querer fugir. Eu de olho fechado, percebo a sensação, aí teve um impulso de mão, teve um outro que eu fiz assim com a arma, involuntariamente a mão foi fazendo assim, como se eu lembrasse a memória do trauma da arma apontando para minha cabeça, estava registrado em algum nível, então está tudo em mim, e aí eu não sei porque eu vivo em luta e fuga, muitos de vocês não sabem porque vivem em hipervigilância, achando que vai, às vezes foi um trauma lá na infância, que você pensou que já resolveu, mas está marcado no seu corpo, e registrado na memória da célula. Aí você avança, libera o sistema nervoso, regula, disponibiliza aquela energia para o pessoal usar de outra forma, mas aí você vai para um outro nível, e no nível do perispírito, será que não tem marcas perispirituais que justamente favoreceram a atração desse ser que quis sequestrar? E aí automaticamente, digamos, que a pessoa tomou um soco na barriga, um tiro na barriga, e foi uma marca que ele trazia como uma predisposição, não necessariamente de que deveria viver aquilo obrigatoriamente, mas que ele atraiu psiquicamente por um complexo de culpa, porque ele deu um tiro no outro, então eu vou atrair isso para mim. É aí que está o problema, que vocês não podem levar o pé da letra. Ninguém é obrigado, porque morreu com um tiro, tem que morrer de tiro, matou um outro, tem que morrer do mesmo jeito. Não é porque você decapitou alguém que você tem que ser decapitado. Não é porque você foi um cara que fez milhões de estupros e você tem que ser estuprado. Não é sobre isso. Isso é que não é essa lei linear, binária, e que a gente também não é a favor. Mas você cria processos probabilísticos e possibilísticos. Então você vai tratar um ser que vivenciou uma experiência de digamos, uma gastrite. Aí ele vai para o médico, passa pantocal, passa o pantoprazol, o Nexus, as remédios que os médicos passam. Beleza, segurou, mas está indo na causa? O que pode ser aquela dor de estômago? Pode ser que seja uma marca registrada no perispírito de uma experiência de uma facada no estômago. Mas também pode ser uma raiva contida que está fazendo com que a descarga de ácido clorídrico seja muito maior, gerando uma lesão na mucosa do estômago. Aí o cara vai para o médico, toma o remédio alopático. Aí ele vai para o acupunturista. O acupunturista bota agulha para tratar o perispírito, porque o acupunturista é o médico do perispírito. Ele cuida do perispírito, harmonizou, mas não muda. Por quê? Porque precisa cuidar da mente, do psiquismo. Aí vai para o psicólogo, psicoterapeuta ou terapeuta, que mostra que ele está com muito ódio da mulher, do marido, do pai, da mãe. Isso está acabando com o sistema nervoso, com o complexo solar e gerando uma sobrecarga estomacal. Aí ele vai, dilui aquilo. Só que ele tem uma memória que, mesmo fazendo aquilo com a mulher ou com o marido, tem uma experiência traumática da vida passada, onde ele foi esfaqueado.
Então já não tem mais como ele dar conta só elaborando a raiva da mulher, do marido, tomando protocal, fazendo acupuntura, se ele não entende que tem uma memória de trauma que ele está levando na vida atual por algo que ele podia deixar. Aí vai lá e trata a memória passada. Ele identifica que ele viveu uma facada e que ele pode não viver mais aquilo, que aquilo já passou, não é mais do atual. Ele dilui do inconsciente a experiência perispiritual e o perispírito não precisa mais ficar produzindo um conflito que vai ser derramado no órgão-alvo, que é o estômago. Olha a ampliação do olhar do espírito em terapia. Aí você avança um pouco mais. É só sobre isso? Não. A educação do ser. Vá se educar e ver por que você está vendo isso, por que você está trazendo nas suas marcas um movimento de deterioração do seu aparelho gastrointestinal, por uma culpa que você viveu lá atrás, ou por um processo em que você não perdoou, ou continua carregando isso no seu corpo atual. Vá se educar enquanto espírito. Aí a pessoa precisa entender que ele é um espírito, ele precisa fazer o trabalho de autoconhecimento, do autodescobrimento, mergulhar no mundo insondável do self através da meditação, para ir se descobrindo e diluindo cada vez mais as camadas que a gente traz de autopunição por vivermos num processo crônico do complexo da culpa, que é uma das maiores chagas da humanidade. E eu termino dizendo, lá no consultório hoje atendi uma paciente, que ela chorou no final. Ela estava relatando um histórico dela sobre uma experiência que ela viveu, e aí de repente ela começa a querer chorar, mas não chora. Aí eu uso o corpo, eu digo, fecha os olhos, olhe para sua garganta, olhe para o seu corpo, perceba onde é que você está sentindo isso. Aqui na garganta, então fique na sensação da garganta. O que é que está acontecendo? Quero chorar. Então chore. Ela chorou. Depois que ela chorou, eu recursei ela. Mas o que é que pode lhe fazer viver uma experiência de leveza? Minha mãe, quando eu estou com minha mãe, eu amo minha mãe. Então imagine sua mãe, olha a imaginação. O cérebro ele não tem que necessariamente viver a experiência, ele imagina e cria. Aí ela começou a rir, começou a ficar feliz. Ah, como é bom falar com minha mãe, eu gosto tanto dela. E aí pronto, fizemos a sessão, atuamos no nível do corpo, fomos no nível do psíquico, na hora de sair, ela preocupada porque o paciente quer chegar depois, eu estava atrasado, eu falei assim, vem cá, quem está atrasado sou eu ou é você? Você está me pagando, por que tanta culpa de querer ficar nesse lugar, de se preocupar com o outro que está lá fora? Se a sessão é sua, você pagou, eu que estou gerenciando a sessão, eu que devia estar preocupado em deixar meu paciente atrasado. Veja como você está. Ai, Flávio, já acabou, sua paciente chegou, eu vi aí, bateu. Calma, isso é a culpa. A gente fica tanto querendo ter a aceitação do outro, a gente fica tanto querer ter aquilo que a gente precisa, né, que é se sentir pertencente, que a gente fica fazendo de tudo para administrar os conflitos que nem são seus. A gente se torna a palmatória do mundo. Se ela tivesse resolvida nos processos dela, ela estaria de boa. Olha, Flávio, que é o terapeuta, ele vai terminar na hora que ele achar que deve. Não sou eu que fico policiando porque o paciente está lá fora. É culpa, é necessidade de ser boazinha. E quem quer ser bonzinho não é bom. Bonzinho é persona. Bonzinho é máscara do ego. Não é uma estrutura conquistada. Você não tem que não se responsabilizar pelas coisas que vocês fazem, não é sobre isso. Mas a gente carrega a culpa de tudo, a gente passa por alguém, não dá um bom dia, você não me deu um bom dia, poxa, peraí, eu vou entrar dando bom dia a todo mundo? Acho que a Denan falou isso outro dia desse aí. Não dá, você vai numa loja, numa repartição, você é muito prepotente, Flávio, você nem cumprimentou as pessoas, pô, eu tenho que cumprimentar todo mundo? Mas você é um cara público, a gente te conhece, a gente tá aí, eu vou ficar, boa tarde, eu não me culpo por isso, aí me julguem, se você é isso e aquilo, eu não tenho controle sobre o que os outros falam de mim, o que eu posso controlar é o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Isso é uma frase do existencialista Sartre. Não importa o que os outros me façam. O que importa é o que eu estou fazendo com aquilo que estão fazendo de mim, comigo. Então, se o outro fala de mim alguma coisa, é problema seu. Eu não tenho como você falar, Flávio, você é um cara muito prepotente. Poxa, legal. Aí ela fala, pô, Flávio, você é um cara extremamente humilde. Meu Deus, eu vou ver ele percebe como prepotente. Ela me vê como humilde. Eu não quero nem alinhar com ela nem com ele. Eu tenho que ver o que eu tenho de estrutura ainda no momento que eu me encontro. Eu tenho em mim prepotência e tenho em mim humildade. Permeia em alguns momentos nas minhas relações um grau de prepotência. Em outros momentos eu me vejo humilde. Mas eu não estou humilde nem sou prepotente. Eu estou prepotente. Eu vivencio momentos de prepotência e de humildade. O que caracteriza mais em mim a prepotência, a arrogância, meus níveis egóicos primários. Então, o processo de compreensão do espírito na terapia é você olhar o ser diante de vocês, em qualquer circunstância, além da terapia, dos terapeutas de modo geral, dos profissionais de saúde de modo geral, é que ali existe o espírito imortal. E se sua abordagem se limita a meramente uma argamassa de células e de órgãos, ou de uma mente, de uma psique dissociada do espírito, que é aquele que expressa a mente no cérebro, vocês estão fadados a não terem o êxito que deveriam ter. Olhar nessa perspectiva é ampliar
a sua lente de escuta para além do que os olhos físicos podem ver. E essa compreensão, ela é construída em cada momento em que vocês podem se autodescobrir, se autoconhecer, se autotransformando, e ao processo de autoiluminação, de autodeterminação, para encontrar o espaço dessa bem-aventurança que deverá ser o nosso fanal. Finalizo aqui, deixando os 5 minutos que ela me disse que poderia ser dito para vocês fazerem perguntas, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou disposto a responder. Muito obrigado e muita paz. Faça a pergunta dele agora. Arthur, você desligou aqui, viu? Não funcionou nada. Falei aqui, berrando como que não tinha microfone nenhum. Alô, som, câmbio. Arthur, sua pergunta, Arthur. A sua pergunta. Você tem pergunta? Você está me olhando de um jeito. Alô, alô, câmbio, câmbio, câmbio. Mas... Alô, alô, alô. Ah, porque o microfone não tá bom. Alô, câmbio. Vai no gogó mesmo. Fale, Arthur, sua pergunta. Eu sei que você é menino da nova era. Você tem. Está dentro do seu perispírito, eu tô perguntando. Já sabe tudo, né? Sobre o menininho que tocou violão, ó, desde pequenininho, qual é a sua habilidade? Qual é a habilidade que você atrás desde pequeno? Diga aí. O que você faz bem? Diga assim, Flávio, isso eu faço legal. O que você sente que você faz legal? Você joga bola bem? Anda de bicicleta bem. Ok. Maravilha. Você faz o que melhor também na escola? Tem alguma coisa boa? Lê bem? Não sabe ler ainda não? Com 5 anos? Não pegou já um livrinho para ler não? Essa fase não é a fase de leitura não. Ele é o que seu? Não, eu sei porque eu tenho um de 7. Ele tem 5. Pois é, mas você sabia, Arthurzinho, que tem meninos que já com 5 anos, 4 anos já está lendo? Você sabia que tem, porque são espíritos que chegam na Terra, não tem habilidade de jogar bola como você, mas já chega lendo, traz à memória extracerebral essa experiência e já começa a fazer cálculos matemáticos desde pequenininho, e que com 12 anos já se forma em física, você sabe disso? E que com... mas tem. Tá sabendo agora. Então tem um monte de espírito que está entrando no planeta com isso, e aí as pessoas que não sabem que são espíritos que criaram isso em outras vidas, e vão construindo, levando adiante, acham que nasceu agora por acaso. Ou seja, Deus criou um menino que veio com esse potencial de fazer cálculos e com 12 anos está formado na universidade, 13 anos, o outro tocando piano de uma forma magistral, como se fosse um próprio Chopin ou um Mozart, e outros que não sabem nem pegar um violão, fazer nada, e aí foram criados juntos. É um conto da carochinha, né? Em pleno século XXI as pessoas conceberem a vida sendo assim. Como é que pode? Como é que essas pessoas vivem desse jeito, acreditando que alguém nasce cego, fadado a ficar cego, pelo jogo de acaso, ou porque está respondendo pelo quarto ancestral lá da Bíblia, que foi pagando por alguém que fez alguma besteira lá atrás. Que Deus é esse? Porque eles acreditam em Deus. Para quem não acredita em Deus, ok. Mas para quem acredita em Deus justo, poderoso, onipotente, onisciente, bom, se você, pai, não vai querer seu filho nascendo um cego, o outro aleijado, e o outro fazendo tudo, como é que Deus, que é a causa incausada, é o amor, é a manifestação, a mola propulsora do universo, vai querer criar uma vez uma pessoa para ter a mesma chance de viver e terminar a vida e acabou, aí vai para o céu, vai para o inferno? A gente está em século XXI e tem pessoas que concebem a vida assim. Aqui não é uma crítica, é uma constatação, que é uma coisa que o espiritismo precisa estar mais disseminado. Não é fazer proselitismo, não é fazer conversão das pessoas, porque Kardec já disse isso, o espiritismo não é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões, em termos de que as religiões e os saberes podem beber no saber espírita, como a gente bebe na química, na sociologia, na história, na geografia, na física. Bebamos também no espiritismo como fonte de ciência que explica de onde a gente veio, a natureza das nossas vidas, para o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo, sem desconsiderar os componentes hereditários, sem desconsiderar as questões das querelas humanas, do cotidiano, mas não podemos olhar o ser humano na perspectiva apenas de seres humanos, e sim como espíritos que somos, vivendo a grande trajetória no humano, rumo a nossos estados de plenitude. Quando a gente conceber a sociedade assim, menos violência na Terra, menos problemas de saúde mental, menos problemas de suicídio, de depressão, de tudo que tem assolado, porque a nossa inabilidade não é fé, não é só sobre fé, porque tem muitos evangélicos, tem muita fé, muitos católicos, muita fé, muitos espíritos, muita fé, e também estão doentes. Não é sobre ter fé, é sobre se conceber que as vicissitudes do caminho, os enfrentamentos que temos, servem como aprendizado para que o espírito se aprimore cada vez mais no seu processo de autodeterminação. Olhando assim, a gente conseguirá alcançar estágios de consciência mais ampliado e talvez em breve tenhamos um mundo regenerado, um mundo feliz, aqui mesmo na Terra. Você quer perguntar? Você que estava bem atenciosa, faça. Eu queria
TDAH. Pronto. O que é que predispõe nessa morbidade, né, como você colocou aí? O que é que predispõe pré-espírito, a causa disso? Então, vamos lá. Que vem dessa forma, como é que ele pode lidar com isso, junto com o espiritismo? Pois é, eu tenho uma visão muito diferente sobre os TDA, os DDA, os autistas e os TDAH. São, para quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. DDA, déficit de atenção, o autismo tem um espectro variado, né? E existem os transtornos os mais variados psicológicos ou psiquiátricos. Primeiro, há uma necessidade de enquadrar as pessoas dentro de um rótulo para que haja um processo de terapêutica definida, senão ficaria uma panaceia. Então é preciso que as pessoas sejam enquadradas em determinados tipos de comportamento que se repetem dentro de uma população. Isso aqui é autismo, isso aqui é depressão, porque tem essas características, isso aqui é TDAH, por isso e isso. Mas eu vejo o TDAH, claro, que não é na totalidade, como uma potência do espírito. É uma potência. Muitos autistas, alguns autores chegam a dizer isso, dependendo do grau, porque o espectro autista vai desde um grau de automutilação, de violência, a graus mais leves, que são pessoas que estão vivendo uma experiência, que alguns autores escrevem, dizendo que é de mudança do nosso arcabouço cerebral. A gente está caminhando para uma nova raça. Muitos espíritos com perispíritos, que estão às vezes em outro grau de desenvolvimento, se impregnam com nós aqui fazendo cruzamentos para desenvolver a nova raça, ou seja, homos intuitivos. Nós já não vivemos lá no Homo de Neandertal, o Homo erectus, e nós somos hoje a raça chamada Homo sapiens sapiens. Houve um desenvolvimento daqueles seres com misturas de perispíritos de outros seres de outras esferas que mergulharam no planeta, desenvolvendo novas camadas cerebrais até chegarmos hoje no nosso neocórtex. Existe hoje também vários espíritos de outros planetas mais desenvolvidos que mergulham no corpo físico para formar o novo ser humano com o cérebro muito mais desenvolvido do que nós temos hoje. Alguns autistas, alguns são muitas vezes espíritos que têm uma habilidade muito grande e que estão mesmo nesse corpo limitados na expressão, na nova configuração que esse sistema nervoso vai se desenvolver para que ele no futuro volte num corpo com mais capacidade de ele desenvolver o espírito que tem essa experiência pregressa acumulada num corpo mais favorável. Isso é um assunto complexo e que requeriria muito mais tempo para poder explorar. Mas os TDAH às vezes são habilidades. Eu sou autista, sou TDA, sou DDA, sou tudo isso aí. Me rotule de tudo, eu sou tudo. Ah, você é hiperativo? Sou. Você é DDA? Sou. Você tem um time? Tenho tudo isso. Porque tudo isso para mim é o meu ser que sou no personagem Flávio, querendo expressar o meu potencial de espírito e com dificuldades nessa estrutura. Óbvio que a gente não vai fazer. O pessoal faz o quê? Dá Ritalina para conter, faz as pessoas ficarem tudo enquadradas, as crianças tudo dopada, porque a gente não tem habilidade de lidar com essas pessoas. Às vezes são potências, são artistas, são musicistas, são pessoas com capacidade de oratória, e estão todas nessa sociedade que tolhe, que enquadra, que às vezes reprime, e faz com que a gente não consiga desenvolver as nossas infinitas habilidades. Eu não estou dizendo que todo TDA, todo TDAH é isso, mas muitos vivem isso. São espíritos dentro de corpos, e que esses corpos, nas limitações que eles encerram, não permite que esses seres desenvolvam suas infinitas habilidades. Então, olhar o ser na perspectiva de espírito é assim que deve ser feito na terapia. Então, eu não olho um TDA, eu não olho um autista, eu não olho um depressivo, eu não olho o outro que é transtorno de pânico. Eu não vejo aquele, eu vejo como um ser espiritual que está manifestando dentro da nosologia, da psiquiatria e do DSM e dos CDs, dos CIDs, aquela psicopatologia, porque foi necessário em algum momento para medicalizar, para poder prescrever, para poder conter, para poder elaborar e conseguir levar adiante. É óbvio que eu não sou contra medicamento, não sou, mas também não posso dizer que são os medicamentos que vão resolver esses problemas da saúde mental da população. Não resolve, contém, segura, mas não vai na causa. A causa está sempre no espírito. Aí faz o quê? Então não dá a medicação, prescreve o que precisa para poder dar a ele a capacidade de poder olhar para dentro, mas o tempo todo investindo no espírito imortal que ele precisa se conhecer. Por que desenvolveu a depressão, por que essa inabilidade, por que essa tristeza, como os autores espirituais dizem, é uma rebeldia, de uma forma geral. Por favor, os depressivos aqui não me leiam como sendo uma pessoa que está rotulando vocês assim, mas os autores de um modo geral falam que os depressivos normalmente são pessoas rebeldes, eles não aceitam a vida como ela está, e a base da nossa chaga é o orgulho e o egoísmo, né?
questão 913 do Livro dos Espíritos. Onde estão os problemas que se formos investigar dos vícios e dos problemas da sociedade? Vide o egoísmo. Ele está na origem de todos os males. Então, é porque a gente não aceita a vida como ela se impõe. Aceitar não é ficar resignado, parado numa cama, não. A gente é rebelde porque um filho morreu, aí deprime. Porque mataram, porque perdeu o emprego, deprime. Porque uma mulher traiu, deprime. Porque é rebelde. Porque se a gente for resignado, compreender que aquilo é um aprendizado, o filho morreu para alguma lição, a mulher traiu para você trabalhar alguma habilidade que você não tem, a resiliência, a tolerância, o perdão. Isso a gente não teria tantos depressivos. A gente tem muitos por isso, porque a gente não aceita. O processo da aceitação é fundamental em tudo na nossa vida. E aí eu termino dizendo assim, que a gente tem que ter o processo de agradecer pelo que acontece como forma de ensinamento, a gente precisa aceitar a vida como se impõe e, ao mesmo tempo, confiar de que isso tudo só serve para que a gente possa crescer. Nunca vai ser para a gente poder sofrer. O sofrimento é opcional, a dor é inevitável. Como vocês lidam com essas intempéries do caminho é que vai determinar o grau de sofrimento ou de crescimento que o ser pode ter a partir das experiências que a vida impõe. Então, o TDAH, para mim, é uma habilidade, no meu ponto de vista. Meu filho tem 12 anos, tem 16 anos hoje. Com 12 anos, ele se descobriu com essa comunidade. E ele chamou os pais e pediu uma ajuda. E a gente levou no neurologista e foi detectado de fato, depois de um tratamento, e até hoje ele toma Ritalina. Pois ele é. passou pelo processo, sim. Faz terapia? Mas parou. Por isso que eu te pergunto. Tem que fazer. É na terapia, não só na terapia, é vindo para a juventude espírita, dentro dos processos de desenvolvimento. Tem habilidades boas, muito. mas talvez estejam muito intrínsecas, ele não consegue Isso. expor isso. E aí só fica remédio. Remédio faz o quê? O que o remédio faz, gente? Suprime, reprime os sintomas. Beleza, estou com gastrite, tomo remédio, mas aí, é isso? O que é que me faz ter a gastrite? O que é que me faz ter o refluxo? É remédio que inibe o refluxo? Tratar sintoma não é ir na causa. E a causa precisa ser vista de forma multidimensional. Tem componente físico? Tem componente energético? Tem componente psíquico? E tem componente espiritual. Se você não tem essa visão multidimensional, vai tratar as pessoas, vai medicalizar a sociedade, vai jogar remédio para todo mundo, vai ficar botando todo mundo em análise, mas se não concebe o sujeito nessa multidimensão, a gente não vai ter êxito. Então, seu filho precisa continuar com o seu remédio prescrito pelo neuro, que é o que ele sabe fazer, diagnosticar e meter remédio. O psicoterapeuta vai tentar amenizar o sofrimento dele para entender por que ele tem essa agitação, essa hiperatividade e esse déficit de atenção. E aí ele vai, como espírito, se descobrindo no movimento de autoencontro, fazendo contato com outras pessoas, indo para as casas que ele possa desenvolver habilidades, que ele, olha, isso aqui é uma habilidade, não era um problema de saúde, era uma potência que ele tinha que ele não conseguia exercer. Aqui ele encontrou. E aí começa, ele vai conseguindo equacionar, regular isso e viver de forma mais harmônica dentro do que ele traz como... Você rotula, você é depressivo, você é hipertenso, você é diabético, você é TDA, você é autista, e a pessoa fica fadada a viver isso, a gente pode dizer que a gente está dando um atestado de incompetência enquanto humanidade, porque eu acredito no ser humano, na sua possibilidade de criar e co-criar a realidade, além dessa realidade que nos impõe no nosso dia a dia. Beleza? Legal. Eu tenho TDAH também. A gente continua a pergunta ou como é? E a gente, quando a gente aceita, é libertador. Porque a gente fica procurando como a gente vai se colocar nessa sociedade. E quando a gente percebe que isso não é uma doença e que a gente tem meios de lidar com ela, é libertador. E aí você termina se jogando, né? E encarando e não tendo problema com as críticas e com os comentários. Isso é libertador demais. E você vai para a vida. E aí você diz assim, não tenho nada, você não tem mais, isso não é uma doença. É só você encontrar habilidades para uma dificuldade que você tem. E essa dificuldade você começa a se libertar. E que às vezes é uma inabilidade para alguns, mas para você às vezes nem é. No caso, seu filho foi, porque ele se sentiu constrangido. Ele, minha mãe, eu quero saber como eu faço com isso, né? Mas tem gente não, que é assim, que funciona assim. Aí de tanta sociedade rotular, pô, você é TDA, você é DDA, você é isso, aquilo outro. Poxa, eu tô, às vezes não é nem isso, às vezes são estresse pós-traumático. Às vezes são pessoas que são traumatizadas, que vivenciaram um trauma e elas dissociam, elas congelam, elas reagem muito rápido a tudo, elas fogem de tudo. Daí uma sociedade informada sobre o trauma, que é um estudo atual que eu tenho feito, descaracterizaria muitos rótulos de depressão, TDA, pânico,
porque no pano de fundo encontrariam outro sintoma, que é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que também está lá no DSM, começou no DSM-3, até hoje vem se atualizando, mas é um processo que não é sobre algo isolado. Ele viveu uma experiência de trauma no parto, às vezes ele viveu uma experiência de abuso, numa fase que não era narrativa, não era declarativa, não sabe dizer, mas ficaram marcas. E a criança reage de uma forma, é um outro olhar também, que é ansiosa, que é antecipatória, que é paralisatória. E o que é que está por trás? Uma experiência que está no corpo do menino ou da menina, que foi vivenciada num momento da vida dele que ele não conseguia expressar, não tinha nem ego formado, não tinha nem ego estruturado. Por volta de 6 anos o ego começa a se estruturar, mas até lá é muito difícil, o sistema nervoso ainda está se organizando. Então muitas vivências nossas, por isso que a gente tem que ir para a infância ferida, fazer o chamado do cuidando da criança interior, olhar para isso numa perspectiva multidimensional, porque declarativamente vai ter o pai e a mãe vai dizer, meu filho tomou uma surra com 2 anos, só que às vezes ele não fez uma surra, ele às vezes fez uma coisinha com o menino que foi deixar ele lá chorando e ficou vendo o jogo do Bahia. Você é Bahia, né? Não é Vitória, nem Vitória nem Bahia, não torce, mas digamos que ele fosse Vitória, Bahia, é mais bom gosto. Aí ele torcendo pro Bahia lá, olhou o Bahia jogando, ele deixou o menino chorando, o menino lá se esperneando. E aí os pais atuais achando, deixa ele chorar, não pode. A criança não tem estrutura neuronal para entender, principalmente criança de berço. Está muito dengoso esse menino. Ele ainda está ali fazendo, clamando socorro da forma que ele expressa, que é o corpinho dele, sentindo uma gastrite, ou uma cólica. Chora, esse menino chora. Meu irmão tinha isso, chorava como o quê? Minha mãe não sabia o que era fome. Minha mãe só ficava dando peito. Depois daquele pessoal daquela época, dava mingau de cachorro, dava um monte de coisa, mesmo na fase de aleitamento, né? Meu irmão chorava como o quê? Chorava. Aí minha avó, semi-analfabeta, que eu amo, eu com 94 anos, fazia um ó com copo. Esse filho tá com fome, Helena, dá um negócio de outro leite. Naquela época não tinha negócio de amamentação exclusiva até 6 meses não, né? Você introduzia um monte de comida, dava papinha, dava aquele negócio, como era aquele negócio que era da nossa época? Danoninho não, é um negócio assim que tinha uma papinha, aí dava aquilo com 3 meses. Aí meu irmão, quando pegou, que botou umas papas para meu irmão aí, olha, não chorava mais, era fome. A barriga do menino, aí que vai saber que espírito é aquele que veio, morta fome, às vezes foi esfomeado no plano espiritual, passou fome como o quê, reencarna. Aí se você olha, o Flavinho não chorava, eu fui pro mais velho, meu irmão do meio, minha irmã, ele chorava demais, deu comida ao menino, o menino parou de chorar na hora, era comida, aí entupiu o estômago dele para chorar. Então essa perspectiva de olhar numa amplitude do sujeito que está diante de nós, diferencia tudo na vida, a abordagem que a gente faz com o outro, a gente entende que ela está irritada ali, mas ela pode ter desse tamanho, essa mulher, você joga vôlei? Não faz nada, desse tamanho, essa altura toda, não serve para nada. Só corre. Tá correndo, não precisa ser grande, pode ser pequena. Você tem 1 metro quanto? Opa aí, é um voleibol, vôlei de praia, pá, enfim. Aí vem uma mulher dessa assim, tá irritada, vem de sua frente assim, desse tamanho, falando com você, poxa, calma, Flávio, quem é ela? Tá com problema, é um espírito ali mal amado, às vezes separou do marido, pegou alguma criança agora que tá com febre e não tem dinheiro para dar comida. Olhar o outro na perspectiva da multidimensão do que ele é, e não reagir, porque o outro chega com 4 pés na mão, você dá na mesma moeda. É você ter o tempo de digerir e olhar para o outro como um ser que está ali, e às vezes sob interferência de entidades levianas, que estão, eu acabei de ler um livro agora, Sexo e Destino, maravilhoso, reli, já li 2 vezes, e já ouvi a radionovela dele 4 vezes, lindo, lindo, fala a história de uma família que viveu uma experiência no Rio de Janeiro, incrível, Marita, Marina, Cláudio Nogueira, lembra até os nomes, Nemésio, Pedro Neves, a galera toda lá que estava lá, Félix, todo mundo lá atuando nesse nível. Então, a perspectiva que eu finalizo, de olhar os sujeitos daquela treta, se vissem aquela família brigando com os outros, sem entender que tinha ali um espírito por trás, que era o chamado Moreira, obsediando Cláudio, fazendo com que Cláudio tomasse cachaça numa hora que ele não estava afim, ele estava sentado lendo o jornal, só isso. Aí ele pegou e fez assim, só mais um gole. Aí o cara levanta do nada, pega o uísque assim, no dia de domingo, não tinha nada a ver, de manhã, tomou o gole, voltou para a mesa, não estava nem aí para tomar. Aí o outro, a entidade, tinham 2, mais um gole. Ele levanta, toma outra talagada, e os espíritos ali no campo, se aproveitando, esse olhar além do que é a biologia, vendo que tem interferências no mundo extrafísico, faz com que a gente aborde o sujeito em uma outra perspectiva. Então é isso, acho que já falamos bastante, Arthurzinho já suportou demais. Muito obrigado, Arthurzinho. Tchau. Muito obrigada, pai. Eu que agradeço. Dispensa comentários, né? Ainda mais que ele já disse tudo que